Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora para o nosso último encontro, né? A respeito do Novo Testamento. A gente fez 4 encontros a respeito do Evangelho de Mateus, fizemos um encontro sobre os outros evangelhos, um sobre as cartas de Paulo, e agora vamos falar um pouquinho sobre os livros restantes, né? Então, dos livros restantes aqui eu destaco o Atos dos Apóstolos, mais algumas cartas e o Apocalipse, tá? Então, a ideia é que com esses 7 encontros, a gente faça um estudo breve, né, do Novo Testamento. É claro que a gente não aprofundou em tudo, não daria para fazer isso em apenas 7 encontros de 1 hora, mas a gente vai conseguir ter uma noção a respeito de cada um desses livros, o que a gente vai encontrar, e aí fica como um incentivo aí para que posteriormente vocês comecem a ler e estudar cada um deles. Né, o Evangelho de Mateus eu espero que todos tenham lido, os outros aí à medida que for possível cada um vai lendo, né? Então assim, eu trouxe até aqui essa figura que mostra então todos os livros do Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 27 livros, desses 27 livros são 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas paulinas, outras cartas ou epístolas chamadas gerais, né? E um livro profético. E essa figura aí mostra mais ou menos na proporção aí da quantidade de versículos cada um desses livros. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, esse livro ele é continuação do livro de Lucas, tá? Provavelmente foi o mesmo autor que escreveu, né? Lucas teria escrito então primeiro o Evangelho, onde ele narra o caminho de Jesus Cristo, lá da Galileia até chegar em Jerusalém, ser morto, ressuscitar. E aí depois ele vai narrar o caminho da igreja, que vai então desde a ascensão de Jesus Cristo aos céus, né? Ele começa o livro narrando que depois que Jesus subiu aos céus, então ficou, digamos assim, a bola da vez com os apóstolos e com as pessoas que nele creram, né? Então ele vai começar a narrar como que os fatos ocorreram daí para frente para que a igreja se disseminasse. Então esse livro narra desde o ano ali aproximadamente 30, né? Eu já falei que a gente não sabe exatamente o ano do nascimento de Jesus Cristo nem da morte, mas deve ter sido alguma coisa próximo do ano 30. E ele vai narrando até um ano também desconhecido, mas como ele não narra nem o incêndio de Roma, né, e nem a morte de Paulo, que provavelmente aconteceu ali entre 66 e 70, então estima-se que esse livro deva narrar alguma coisa até por volta do ano 70. Tá? E aí assim, a gente não sabe exatamente qual foi o propósito da escrita desse livro. Algumas pessoas que acreditam que Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, tanto o Ato como o Evangelho, né, quando Paulo estava na prisão, numa tentativa de fazer uma defesa de Paulo. Né? Mostrar que o que Paulo pregava, na verdade, não era nenhuma ameaça para o Império Romano e tal, uma tentativa de libertá-lo. Algumas pessoas defendem isso. Outras pessoas não, outras pessoas defendem que na verdade esse livro foi escrito vários anos depois de Paulo ter morrido, a gente não sabe a data de escrita, né, exata, então fica essa dúvida aí a respeito de qual teria sido o objetivo. Mas o importante é que o livro ele narra a história da igreja primitiva, ou seja, ele narra como que a nossa igreja que a gente tem hoje, né, ela se desenvolveu desde a ressurreição de Jesus Cristo. A gente lembra, né, quando a gente estudou Mateus, que ainda quando Jesus estava com o povo ainda não tinha uma fé madura. O povo estava ainda entendendo do que se tratava ter Jesus com eles, né? E aí Jesus morreu, as pessoas ficaram ainda abaladas, Jesus ressuscitou e só a partir daí que as pessoas começaram a entender realmente que o Filho de Deus tinha vindo na terra, que ele tinha ressuscitado dos mortos, que Deus havia ressuscitado ele. Então foi daí que a igreja começa a se desenvolver e aí vem o pedido de Jesus Cristo, né, de que pregai o evangelho até os confins do mundo, e aí os apóstolos iniciam então essa jornada. Vamos falar um pouquinho a respeito de Pentecostes. Pentecostes, então, ele já era uma festa, né? Hoje a gente comemora o Pentecoste
por causa desse acontecimento aqui que está narrado em Atos dos Apóstolos, que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas várias pessoas já estavam reunidas em Jerusalém comemorando o Pentecoste, que na época era a comemoração do recebimento da Torá, né? Foi quando Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos, 50 dias depois de ele ter conduzido o povo na travessia do Mar Vermelho. Então, 50 dias depois da Páscoa, que a Páscoa, né, como a gente até já conversou lá pelo grupo do WhatsApp, a Páscoa judaica, né, a Páscoa antes de Jesus, era a comemoração da travessia da escravidão do Egito para a liberdade, né, atravessando o Mar Vermelho. E o Pentecoste era o recebimento dos ensinamentos de Deus ali através da lei, né, através da Torá, dos mandamentos que Moisés apresentou para o povo. E aí agora, o que vai acontecer no Pentecoste? Estão várias pessoas ali reunidas para essa comemoração. Eu vou ler aqui uma passagem que eu acho interessante. Eu estou partindo do pressuposto que a maioria das pessoas não leu o Atos dos Apóstolos. Então eu vou trazer algumas passagens até para vocês terem contato com algumas passagens mais importantes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Aí eu queria fazer aqui só uma observação, né, a respeito dessa ideia de sopro, né? Eu já falei isso lá no encontro do Sermão da Montanha, mas eu acho que vale a gente lembrar. Espírito e vento eram vistos de forma assim bem semelhante. Então, quase todas as vezes no Antigo Testamento e até algumas vezes aqui no Novo Testamento que a gente estiver falando de vento ou de espírito, eles vão estar correlacionados de alguma forma, né? Então, apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesse momento aqui acontecem algumas coisas importantes para a igreja, né? A primeira coisa é o seguinte: cumpre-se então a profecia de João Batista, né, lá do Evangelho de João, que ele dizia que depois dele ele batizava em água e depois dele viria aquele que batizaria no fogo e no Espírito Santo. Então agora os apóstolos que já eram batizados, né, eles estavam sendo batizados no Espírito Santo, estavam recebendo o Espírito Santo. E outra coisa que aconteceu é que eles passaram a falar em línguas. Na verdade, não só falar em línguas, né? Na continuação da narrativa, fala que havia de judeus que vieram de várias partes do mundo, cada um falava uma língua, e todos eles conseguiram entender as pregações que os apóstolos começaram a pregar. Então, eles teriam aprendido ali línguas de diversas nações pela graça do Espírito Santo. Mas depois também fala que eles passam a ter o dom da cura, o dom da profecia, vários dons vêm do Espírito Santo nesse momento do Pentecostes. Inclusive, eu até trouxe aqui uma observação, né, que é a respeito do movimento pentecostal. Hoje a gente tem algumas igrejas, né, que são ditas do movimento pentecostal, que são igrejas que se apoiam muito nessa ideia de orar em línguas, né, eles oram nas línguas dos anjos, eles dizem, né, apoiam-se muito nessa questão das profecias, dos milagres, da cura, né? Então, assim, tem isso dentro da Igreja Católica também, principalmente na renovação carismática e dentro de várias igrejas. É claro que acaba que algumas pessoas fazem um pouco do mau uso disso, se utilizam disso daí para enganar, enfim, para trazer algumas coisas que não são de Deus, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, não. Só trazer que essa ideia do movimento pentecostal, né, desse movimento que a gente vê aí bastante forte em várias igrejas hoje, ele na verdade tem origem aqui nesse momento do Pentecostes. E uma outra coisa interessante é a própria crisma, né, que vocês estão se preparando para receber o sacramento da crisma. A gente, na tradição atual, a gente tem referências um pouco diferentes do que é o batismo e a crisma. Mas a gente pode fazer um paralelo com dois momentos, né? O primeiro momento seria o momento do chamado de Jesus Cristo de cada um dos apóstolos, né? Então Jesus vai lá nos apóstolos que são pescadores, que, né, no caso do Mateus é cobrador de imposto, e convida eles, né, para segui-lo. E aí eles prontamente passam a seguir Jesus e são batizados na água.
Então, nós também, né, cada um de nós, somos chamados pela igreja e somos então batizados, normalmente quando crianças, né? E aí, agora, a gente está no momento onde a gente amadurece na fé, a gente conhece melhor Jesus Cristo, a gente se aprofunda na palavra de Deus e nos ensinamentos da igreja, que seria o movimento aí que é desde que Jesus chama os apóstolos até quando Jesus morre, ressuscita e os apóstolos, digamos assim, refletem a respeito de tudo que aprenderam com Jesus. Vocês estão nesse momento, né? E quando vocês recebem a crisma, vocês completam então uma certa maturidade, um certo entendimento a respeito do Jesus Cristo, da igreja, do Espírito Santo, e aí recebem então esse dom do Espírito Santo e passam para a missão que é de evangelizar, que é de levar a palavra, de dar o exemplo. Então, os apóstolos passaram então a cumprir e vocês vão passar a cumprir isso logo depois da crisma. Por isso que acaba que a crisma normalmente coincide ou é bem próximo do dia de Pentecostes. Depois, o Atos dos Apóstolos vai começar a narrar os primeiros anos da igreja. E aí lá, ele mostra que a igreja vive numa espécie de comunidade, né? A igreja ainda era pequena, eram poucas pessoas, e essas pessoas passaram a viver juntas, né? E a dividir o que elas tinham. Então, cada pessoa contribuía com aquilo que podia e cada pessoa utilizava de acordo com o que necessitava. Eu vou ler aqui um trechinho. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo, e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Então, mostra aqui um pouco dessa ideia da vida em comunidade. Algumas pessoas acabam lendo essas passagens entendendo a igreja com um certo viés assim, de comunismo. Aqui não tem nada a ver com estrutura política de um Estado comunista. Aqui é mais uma ideia de uma comunidade pequena, né, onde as pessoas vivem ali em harmonia e uma ajudando as outras. Parecido, né, quem assistiu lá o encontro com o Frei Agostinho, ele falou a respeito dos freis, né, que os freis vivem em comunidade. E uma família, uma comunidade também, onde todo mundo contribui com o que pode e utiliza à medida que precisa. E sempre vão existir comunidades. É claro que, idealmente, se a gente pudesse que toda uma cidade ou todo um país vivesse em comunidade, seria ótimo. Mas na impossibilidade, a gente acaba vivendo um sistema diferente desse. E aqui na Bíblia não trata a respeito de um sistema global, mas de comunidades específicas. E aí ele cita também o exemplo de Ananias e Safira, que são pessoas que eles querem entrar para essa comunidade, mas eles ainda estão presos ao mundo antigo, né? Então eles vendem a propriedade deles para poder entrar nessa comunidade, só que eles reservam uma parte do dinheiro e mentem para a igreja, falam que na verdade tinham vendido só por uma quantidade menor e dão essa parte menor e tal. E aí eles acabam que quando Pedro, né, questiona eles por que eles estavam mentindo para a igreja, eles acabam morrendo, né? Não é que Pedro mata nem nada do tipo, mas eles realmente vêm a falecer após esse episódio aí, o que a gente tem que entender mais como uma espécie de morte espiritual, né? Tentar seguir a igreja, fazer parte da igreja sem abrir mão da vida do passado, nos leva a uma morte espiritual. Depois, o Atos dos Apóstolos começa a narrar vários eventos de oração, né? Então, a igreja frequentava muito o templo era o principal local ali, né, de adoração, de ritos e por aí vai. Fala muito a respeito de pregações dos apóstolos, de curas, e começa a falar a respeito das perseguições, né? Porque os judeus começam a se incomodar muito com aqueles que estão pregando Jesus Cristo, porque, de certa forma, eles passam a pregar, minimizar a necessidade de alguns ritos, de algumas coisas da religião judaica. E aí as pessoas que são as autoridades judaicas se incomodam bastante e começam a perseguir. Eu não vou narrar aqui cada uma das perseguições, mas aí vão aparecer alguns momentos que eles são presos, que eles acabam saindo da prisão e por aí vai. Depois acontece o estabelecimento dos diáconos, que é o início de uma estrutura da igreja. Por quê?
é falado, né, no próprio cotidiano deles ali, começa que os apóstolos eles têm obrigações de levar a palavra, né, aquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo, mas eles também têm uma série de obrigações administrativas, né, a respeito da coleta desse dinheiro que foi doado, a respeito de, enfim, de várias coisas mais administrativas. E aí eles estabelecem, eles dividem um pouco ali as obrigações. Os apóstolos se dedicam exclusivamente a levar a palavra e eles estabelecem os diáconos que vão começar a cuidar dessa parte mais administrativa da igreja. E daí se inicia então uma organização mesmo que as coisas para funcionarem aqui no mundo, né, precisam ter esse tipo de organização, divisão de tarefas e por aí vai. E aí são escolhidos, então, 7 diáconos. E aí é interessante porque, na verdade, até antes deles estabelecerem os 7 diáconos, eles elegem mais um apóstolo, porque como Judas se suicidou, né, ele traiu Jesus Cristo, se suicidou, eles, que eram 12 apóstolos, passaram a ser 11 apóstolos. E eu já falei a respeito dos números, né? Os números querem dizer muita coisa para os judeus, né? Então o número 3 e o número 4 trazem essa realidade espiritual e terrena. Então as combinações 3 mais 4 igual a 7 e 3 vezes 4 igual a 12 significam muito para eles. Então eles estavam com 11 apóstolos, eles elegem o 12º para voltarem a ser 12 apóstolos. E aí eles estabelecem 7 diáconos também para poder cumprir essas funções administrativas na igreja. Tudo que acontecia lá na igreja em Jerusalém, ainda primitiva, ela estava muito envolvida com o templo. Então, para quando vocês forem ler com mais atenção Atos dos Apóstolos, vocês vão reparar que vai ter muita coisa que acontece na escada do templo, na Porta Formosa, no Pórtico de Salomão. Então, eu trouxe aqui novamente essa figura, né, que eu já apresentei algumas vezes, que é uma maquete da cidade de Jerusalém, onde tem também, nessa maquete tem o templo, né? Mas para vocês terem uma noção de como eram os templos aí, então tem ali onde era o Sinédrio, onde aconteciam encontros, né, reuniões, a escola rabínica, né? Seria mais ou menos parecido com o anexo da igreja, né? Tinha o pátio dos gentios, que era o pátio que qualquer um podia entrar. Tinha um pátio onde as mulheres não poderiam ultrapassar, né? Então as mulheres judias podiam ficar nesse pátio das mulheres, mas elas não podiam entrar na área seguinte. O Pórtico de Salomão, que é onde tem essas colunas aí, a Fortaleza Antônia fica logo ali do lado. Tem o pináculo, que fica numa pontinha, eu coloquei ali, que ele é interessante também quando tem lá as tentações de Jesus Cristo, né? O demônio leva Jesus até o ponto mais alto, lá o pináculo do templo, para que ele visse a cidade de Jerusalém e tal. Então é interessante vocês saberem também onde fica o pináculo, ele fica nesse pontinho aí. Na outra figura aqui eu trouxe mais algumas imagens, né, de um ângulo diferente aqui do templo, mostrando as portas de Ruda também, provavelmente um ponto onde os apóstolos entravam, fizeram alguns milagres ali, é narrado em Atos dos Apóstolos, e trouxe também a maquete aí do que seria o templo. Essa figura de cima, ela na verdade é do primeiro templo. Esse templo que Jesus e os apóstolos frequentavam foi o segundo templo, mas a estrutura interna era a mesma, então eu trouxe aí porque ajuda a gente a entender como que era esse templo, né? Tinha lá os Santos dos Santos, tinha a cortina, aquela mesma cortina que eu falei que quando Jesus morre, Mateus narra que ela se rasga, né? E tinha o lugar santo, onde os sacerdotes, né, os levitas podiam ficar. No Santos dos Santos ninguém podia ficar, só o sumo sacerdote podia entrar, mas era só uma vez por ano, ele também não podia ficar lá no Santos dos Santos, não. E o altar ali na frente. Então, o templo, na verdade, eu estou mostrando aqui só porque é legal a gente conhecer um pouco melhor o templo. Eu já passei um vídeo também a respeito do templo para vocês assistirem, né, que foi do Rodrigo Silva, porque aí a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo nas narrativas. Trouxe aqui também uma passagem a respeito do grande conselho. O que aconteceu? Como os apóstolos estavam sempre num ambiente com os judeus, né, no templo e tal, eles incomodavam muito. E aí os judeus passaram a persegui-los e tal. E aí, num dado momento, foi feito um grande conselho para decidir o que eles iam fazer com esses cristãos, com esses apóstolos. Eles iam perseguir, matar, prender. E aí aparece uma figura importante, Gamaliel, que acredita-se que foi o professor de Paulo, né? Ele era um judeu rabino bastante respeitado na época. E aí ele fala, eu vou ler aqui o trecho que ele fala. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens.
foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, dos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos meta com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém dos homens, por si mesma se destruirá. Então, o conselho que Gamaliel, que era uma pessoa muito sábia, deu aos demais judeus é o seguinte: esses homens são seguidores de Cristo. Cristo acaba de morrer. Logo, eles vão se dispersar, porque todo mundo que segue um líder, quando esse líder morre, acaba o movimento. Agora, ele mesmo fala na continuação, eu trouxe aqui só um trecho, se o que eles estão pregando não é a coisa de um homem, mas a palavra do próprio Deus, então isso é muito maior, isso não vai morrer nos próximos anos. E aí, nesse caso, se é obra de Deus, ele diz lá que era melhor então a gente não mexer com a obra de Deus. Então aí ele dá esse conselho para esperar que o próprio movimento cristão acabe naturalmente. E como a gente sabe, não acabou até hoje. Eu trouxe aqui um negócio interessante que é passagens do historiador Flávio Joséfo, acho que eu já comentei sobre ele, foi um grande historiador da antiguidade, ele era judeu, ele foi patrocinado pelos romanos para escrever a história dos judeus, e aí ele escreve e ele narra a respeito também, tanto de Teudas quanto de Judas, aquele que fala de Judas da cidade de Gamala, lá que era da Galileia. Então, tanto esse Judas Galileu quanto o Teudas, esse trecho de Atos dos Apóstolos pode ser certificado historicamente, porque há outras narrativas independentes das narrativas bíblicas que também citam esses mesmos personagens da época. Depois, então, vai ser narrado a morte de Estevão. Estevão foi um dos escolhidos lá quando eles escolheram os 7 apóstolos, os 7 diáconos, desculpa. E aí, na perseguição dos cristãos, num dado momento, eles julgam então que Estevão estava pregando, estava defendendo uma religião que era contra a cristã. Ele se defende, tem uma pregação bem grande, onde ele mostra que o cristianismo, na verdade, não é contra o judaísmo, que ele é uma continuação. Ele fala do respeito que ele tem a Abraão, a Moisés e tudo. É bem legal essa narrativa, onde ele meio que dá uma resumida no Antigo Testamento, assim. É legal ler o Atos dos Apóstolos também por isso, Principalmente para quem ainda não leu os livros do Antigo Testamento, ele dá uma resumida no que aconteceu no Antigo Testamento, o Estevão aqui, mas não adianta não. No final, ele morre apedrejado. Inclusive, uma das pessoas que estavam lá durante o apedrejamento era Saulo. Saulo, como eu já disse no encontro anterior, é um outro nome do Paulo que escreveu as cartas, E aí, na sequência, então, vai narrar a conversão de Saulo. Essa conversão é muito importante, fala um pouco a respeito de quem era Paulo antes de se converter, que ele era um rabino muito estudioso, que perseguia a igreja com muita força, com muita veemência. Ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos lá, para trazer os cristãos para serem julgados no Sinédrio, e, num dado momento, ele cai por terra e ele fica cego, e aí Jesus pede que um cristão, Ananias, vá até Paulo e para que ele volte a enxergar, uma espécie de dar uma bênção em Paulo para que Paulo volte a enxergar. E aí Ananias ele fala com Jesus Cristo que ele tem medo porque Paulo é um perseguidor muito forte, que era melhor não mexer com ele, por aí vai. E aí Jesus coloca essa frase aqui que eu falei, que eu deixei escrito aqui. Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações dos reis e dos filhos de Israel. Então, essa passagem de Atos aí mostra que Jesus escolheu Paulo para que ele fosse um pregador da palavra, assim como ele faz com vários de nós. E aí Paulo passou então a pregar o evangelho e a ser perseguido. Na própria cidade de Damasco, que ele recuperou a visão, ele estava indo para lá, ele chega lá, ele fica lá cego durante alguns dias, volta a enxergar quando Ananias visita ele, e lá mesmo ele já começa a pregar Jesus Cristo, e começa já a ser perseguido pelos outros judeus. Ele, inclusive, para sair da cidade, os judeus estão cercando as portas da cidade, ele sai pulando o muro através de um cesto e tal, já inicia então essa perseguição de Paulo.
E aí Paulo daí para frente vai ser um grande missionário, um grande pregador, uma pessoa que leva a palavra de Jesus Cristo em várias cidades que ainda não o conhecem ou que algumas pessoas já conhecem, mas não tem uma igreja estabelecida, e ele passa a estabelecer igrejas, né, organizações de pessoas cristãs em várias cidades. E não só para judeus, né? Ele sempre começa levando a palavra de Jesus Cristo nas sinagogas, onde os judeus já têm uma certa predisposição a aceitar o Antigo Testamento, e então, como o Antigo Testamento faz várias profecias a respeito de Jesus Cristo, é mais fácil apresentar Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento. Para um grego que não conhece nada do Antigo Testamento, ele tem que fazer uma estratégia diferente, ele tem que apresentar isso de uma forma diferente e tal. E aí Pedro ainda tinha uma posição mais de judeu mesmo, ele ainda não estava com essa ideia de levar Jesus Cristo para os gregos, né, para os gentios. Só que num dado momento ele está num terraço, né, e aí ele tem uma visão, ele tá aguardando para poder fazer uma refeição, e ele tem uma visão onde aparecem vários animais, e os judeus eles não comem uma série de animais, né? O Antigo Testamento ele traz várias proibições a respeito de animais para servirem de alimentação. E aí aparecem vários desses animais que são restritos aos judeus, e aí Deus fala com ele para pegar um animal e comer. E aí ele fala para Deus que ele não vai comer um animal impuro, e Deus fala para ele para não chamar de impuro os animais que ele, Deus, purificou. Então, logo na sequência dessa visão, aparecem algumas pessoas enviadas também por Jesus Cristo para chamarem Pedro, para que Pedro pregasse na casa de Cornélio, né, que era ele chama lá de temente a Deus. O temente a Deus é alguém que não é judeu, mas acredita no Deus dos judeus, né? Ele não é circuncidado, ele não é filho de outro judeu, mas ele é temente a Deus. E aí, essas pessoas convidam Pedro para ir lá pregar na casa de Cornélio. Cornélio estava convidando ele. Só que os judeus eles não entram na casa de uma pessoa impura, porque entrar na casa de uma pessoa impura traria, né, o pecado, a impureza para eles também. E aí, como ele tinha acabado de ter essa visão, ele entende, na verdade, que Deus falou para ele que não é para ele se abster, digamos assim, de se relacionar e de pregar a palavra para os gentios, que Jesus Cristo veio a todos e não apenas aos judeus. E aí, então, se inicia uma mentalidade dessa nova igreja, né, que é uma igreja que surge dentro da religião judaica, mas que nesse momento, com Paulo e com Pedro, ela entende, né, e é claro, com os mandamentos de Jesus Cristo também, né, mas aqui ela termina de entender que ela, na verdade, é uma religião para todos. E aí se inicia a pregação aos gentios. Trouxe aí o mapa, então, das viagens missionárias de Paulo, né? Ele vai sair de Antioquia, vai passar por várias cidades, né, e depois ele retorna a Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, eu não vou narrar aqui o que acontece em cada uma das cidades, mas ele basicamente vai fundando igrejas, vai sendo perseguido, tem pessoas de uma cidade que vão perseguir ele na outra cidade e tal. Então narra todos esses acontecimentos, é bem interessante de ler. Quando ele volta a Antioquia, ele começa a narrar com muita felicidade para os outros cristãos que estão em Antioquia. Antioquia já era uma espécie de centro cristão, né? Não tanto quanto Jerusalém, mas já tinha uma igreja estabelecida ali. E ele começa a narrar que ele criou igrejas em outros lugares, que ele pregou, que várias pessoas se converteram. E aí lá tem muitos judeus que ainda estão muito ligados ao judaísmo, né? E aí eles começam a questionar, peraí, mas você converteu as pessoas, mas você não circuncindou, você não obrigou eles que seguissem as leis de Moisés e tal. E aí fica esse dilema, pô, será que um novo convertido, ele tem que seguir todas as tradições dos judeus? Ou será que não, que basta que ele siga algumas e por aí vai? Essa discussão, ela estava muito forte nessa época. A gente falou um pouco isso quando a gente falou das cartas de Paulo, né? Em vários momentos ele tinha embates com esses tais judaizantes, né? Que eram pessoas que entendiam que sim, deveria se levar a palavra para todos os povos, mas que tinham que converter todos os povos ao judaísmo, né? Eles tinham que passar a seguir à risca o Antigo Testamento. Isso era o que os judaizantes pensavam. E aí isso foi, então, diante desse embate, desse problema, né, dessa discussão,
resolveu-se ir a Jerusalém e lá ter uma reunião com os apóstolos e com os cristãos, né, com a igreja estabelecida de Jerusalém, para que fosse decidido isso. E aí tem o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. E o principal tema desse concílio de Jerusalém foi essa questão. E aí, nessa questão, se decidiu que a circuncisão não era mandatória, não era necessária, né? Ela continuava sendo válida para os judeus, ela continuava sendo um sinal, né, da aliança, da antiga aliança com o povo judeu, mas que aquele que havia vindo dos gregos, dos pagãos, né, do Império Romano, não tinha necessidade de se circuncidar, porque a nova aliança ela não necessitava mais disso. Então, não era necessário também que todas as leis fossem seguidas, especialmente as leis rituais, né? O que era estabelecido de ritual não precisava mais ser seguido. Mas eles também não deixaram completamente aberto. Eles estabeleceram que algumas coisas os cristãos deveriam se abster. Então, o que foi colocado para os cristãos se absterem? Carne oferecida aos ídolos, carnes sufocadas, sangue e todo tipo de impureza e imoralidade. Dessas 4 recomendações que foram passadas, então, estabelecidas no Concílio de Jerusalém, 3 delas a gente vê que claramente são recomendações ritualísticas, né? Ou seja, essa questão de carne oferecida aos ídolos, a gente não tem mais isso, porque essas religiões pagãs, a gente já não tem tanto contato com ela. Se a gente fosse tentar fazer aqui um paralelo, seria mais ou menos equivalente, talvez, a uma pessoa comer uma carne que foi usada num ritual de macumba ou de uma outra religião qualquer, assim, que seja bem contrária à religião católica, né? Eu nem conheço muito rituais desse tipo, não sei se isso é uma realidade hoje, mas caso seja, acaba valendo isso daqui, né? De não participar, de certa forma, né, de não ser cúmplice com rituais de outras religiões. Carnes sufocadas, e até o sangue aqui também é mais relacionado a isso, né, a rituais de religiões. Então, aí você pode ver que na Igreja Católica, você nunca deve ter ido a uma missa que falou que não pode comer uma carne num churrasco mal passada, com um pouco de sangue. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Mas é uma preocupação muito grande de que nós cristãos, a gente se separe do mundo, se separe de rituais que são contrários a Cristo, contrários a Deus, e também que nós não atrapalhemos na fé de outra pessoa, porque às vezes um cristão que tem uma fé forte, mas que participa de algumas coisas que outro cristão pode ver e aquilo pode prejudicá-lo na fé dele, também isso a gente tem que se preocupar bastante com isso, né? Paulo sempre fala que a gente não deve escandalizar o irmão, né? A gente não deve servir como pedra de tropeço para o irmão. Então esse foi o objetivo dessas recomendações. E a última recomendação, que é se abster de todo tipo de imoralidade, né, impurezas, coisas sexuais e várias outras, isso daí já faz parte realmente do que é ser um cristão, né? Então, a gente tem que, hoje, né, os tempos modernos tem muita imoralidade, tem muita dança, música imoral e por aí vai, que antigamente não era assim, porque a gente pensa num antigamente talvez de 100 anos atrás, 50 anos atrás, ou às vezes até 1000 anos atrás, vamos colocar assim, onde, até devido à influência forte da igreja na história e tal, essas imoralidades públicas foram bastante veladas, né, bastante evitadas. Mas se a gente continuar voltando, né, no tempo, para esse tempo aqui, o tempo do Império Romano, o tempo do Império Macedônico, as imoralidades lá talvez fossem até muito piores do que as de hoje, né? Então, orgias públicas, até orgias ritualísticas, né? Tinham religiões que pregavam que deveriam haver orgias para a gente poder, né, para as pessoas poderem ser abençoadas com fertilidade, com filhos saudáveis e por aí vai. Então, nessa época aqui, esse problema era muito sério. E aí, nessa recomendação aqui do Concílio de Jerusalém, os cristãos deveriam se abster de tudo isso. E aí trouxe aqui também mais alguns mapas a respeito de outras viagens de Paulo, né? Então Paulo faz mais 2 viagens missionárias. Na segunda, ele já passa da Ásia, ele já entra na Europa, já começa a pregar na Macedônia, já começa a ter umas dificuldades muito maiores para levar o evangelho e continua sendo perseguido.
E aí depois ele faz uma terceira viagem. Nessa terceira viagem, já no retorno dele para Jerusalém, ele já começa a perceber que ele seria preso, mas mesmo assim ele retorna a Jerusalém, ele entende que se for o destino dele ser preso, ele não pode fugir disso. E aí ele realmente é preso, e aí o Atos dos Apóstolos narra tudo o que aconteceu com ele, né? Os judeus queriam matá-lo, ele era cidadão romano, e aí como cidadão romano ele tinha direito de exigir que ele fosse julgado pela corte de César. E aí ele faz esse pedido, então o governador lá da Judéia manda ele para Roma, ele vai, e aí Lucas narra como foi essa viagem, foi bem conturbada, pararam em alguns lugares, tiveram vários problemas aí até chegar em Roma, até que finalmente ele chega em Roma. E aí depois que ele chega em Roma, ele passa a aguardar o julgamento dele preso. Ele é preso numa prisão domiciliar, né? E ele pode receber visitas, fica um guarda lá vigiando, mas ele pode receber visitas. Então ele continua pregando o evangelho, continua escrevendo cartas, continua atuando. E aí o livro Atos dos Apóstolos acaba. A história de Paulo não acaba, a história da igreja não acaba, mas este livro acaba. Tá? Eu pulei no final aqui, né? Expliquei de forma um pouco mais detalhada o começo do livro Atos dos Apóstolos. Quando entrou aqui nas passagens das viagens de Paulo, passei um pouco mais rápido, mas vale a pena dar uma lida e tal, tem bastante coisa interessante para a gente conhecer um pouco da igreja e da história então de Paulo e da formação das igrejas nas primeiras cidades que elas foram formadas. Vou passar agora então para as epístolas gerais ou universais. Então, a primeira carta aqui é a carta de Hebreus. A carta de Hebreus, durante algum tempo, entendia-se que Paulo teria escrito, mas depois passou-se a entender que não foi Paulo que a escreveu. De qualquer maneira, ela é uma carta que ela é escrita para o povo judeu, né? Ela fala muito a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela mostra que, na verdade, o Novo Testamento é um cumprimento do Antigo Testamento. Ela mostra, ela relaciona, né, duas alianças, né? Deus, na verdade, fez várias alianças com o povo. A primeira aliança, né, que não é uma só, porque ela é narrada tanto com Abraão, como com Moisés. Em outros momentos depois, Jesus reforça a aliança que ele tem com o povo judeu. Essa aliança ela é feita de forma perfeita e definitiva na vinda de Jesus Cristo. Então, esse livro da Carta aos Hebreus mostra bastante disso, dessa relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Um livro muito interessante, principalmente numa época em que começou a surgir cristãos que, quando liam o Antigo Testamento, uma série de livros difíceis de ler, difíceis de interpretar, principalmente, né, nos tempos de hoje, mas já naquela época, quando os novos cristãos liam o Antigo Testamento, viam um Deus, às vezes, que castigava, vinha uma visão de Deus assim muito pesada, e eles começaram a achar que era um Deus diferente, que o Antigo Testamento não valia mais, que já que tudo aquilo que estava lá como obrigatório não era mais obrigatório, então esses livros podiam ser descartados. E aí essa carta mostra que, na verdade, não é para descartar, é para a gente aproveitar tudo que tem de bom no Antigo Testamento, né? Depois aparece a carta de Tiago. A carta de Tiago também é uma carta muito interessante. Ela fala muito a respeito da vida do cristão, né? De uma vida com fé e uma vida que ela tem o propósito em servir a Cristo, né? E aí em fazer ações e por aí vai. Ela alerta muito a respeito do pecado, de más paixões, da riqueza advinda da exploração, né? Então, do que adianta a riqueza se para alcançá-la você precisa explorar outras pessoas, prejudicar outras pessoas? Ele destaca muito a importância das obras, da caridade, da confissão, da unção dos doentes. Então, ela acaba falando muito a respeito de sacramentos da igreja, né? Esta carta, não por acaso, ela é uma carta que, durante o início do protestantismo, ela foi quase que retirada do Novo Testamento, né? Quase que se dependesse só dos primeiros ali, eles rejeitavam muito essa carta. Por quê? Primeiro, que a teologia inicial
dos protestantes, ela era muito a respeito de que não havia necessidade de obras, que só a fé já era suficiente. E eles se diziam basear na própria Bíblia, nas cartas de Paulo e tal, para concluir isso. Mas aí a carta de Tiago fala claramente que as obras também são necessárias. Até trouxe aqui um trechozinho, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí eles entendiam então isso como conflitante. Quando na verdade não tem nada de conflitante nisso. Tanto que hoje, né, já é um entendimento de todas as igrejas cristãs, seja católica ou protestante, que nós somos salvos sim pela fé, mas que as obras são importantes sim. Elas demonstram a nossa fé, né? Elas demonstram o nosso aceitamento da aliança com Deus. Tá? Tem então duas cartas de Pedro, né? A primeira carta traz vários... na verdade, as duas cartas, né? Elas trazem várias exortações, né? Vários conselhos a respeito de como levar a vida de cristão, né? Levar uma vida reta, santa. Ele fala muito a respeito de provações, né? Então, é um momento já da comunidade cristã onde tem muita perseguição, onde eles são mal vistos, onde eles perdem muito da vida terrena por ser cristãos. Então, Pedro traz alguns conselhos para que as pessoas sejam fortes, que elas se mantenham motivadas e que elas se mantenham vivendo uma vida em Cristo. E aí, na segunda carta, inclusive, ela fala um pouco da segunda vinda de Cristo, né? Escatologia. Fala que a gente não sabe a hora, que a gente tem que estar sempre vigilante. E aí ela vai mostrando isso, né? Como que aconselhando as pessoas a viverem uma vida de fé sempre, né? A cada dia, fortalecendo a fé, vigiando, porque a gente não sabe o dia e a hora, mas que no dia que Jesus voltar, nós devemos estar prontos para podermos estar em contato com Deus. Tem a carta de Judas também, né? Esse Judas aqui não é o Judas lá que traiu Jesus, tá? É outro Judas, era um nome bem comum. O próprio Jesus tinha 2 apóstolos chamados Judas, né? E aí então ele vai começar a falar aqui, não só ele, né? Várias cartas falam disso, mas ele toca bastante nesse ponto, que é a respeito dos falsos profetas, né? Pessoas que se infiltram na comunidade, não só falsos profetas, falsos cristãos. Pessoas que se infiltram na comunidade e lá dentro da comunidade cristã, eles começam a pregar uma palavra, a falar com os cristãos e prejudicar a fé desses cristãos, tentar levar eles de volta para o pecado. Ou seja, pessoas que têm a fé fraca e que acabam não satisfeito em não conseguir levar a vida que a igreja espera deles, né, que Deus, Jesus espera deles, eles tentam levar outras pessoas com eles para que eles se sintam melhor, por não serem os únicos que não conseguem, mas aí acabam prejudicando outras pessoas. Então, Judas vai falar muito a respeito disso, né? E ele vai apresentar também o Antigo Testamento, ele vai apresentar castigos que Deus deu, ou seja, mostrar que a forma de vida fora de Deus, ela é mal vista por Deus e a isso será dado um castigo. E por fim temos então 3 epístolas de João. João, então, é dito o discípulo do amor, né? Ele vai falar muito a respeito do amor, a respeito de rejeitar os falsos profetas, de rejeitar, morrer para o pecado, né? Ele vai falar aqui, características do cristão, né? Amor, a sã doutrina, né? A doutrina correta, a obediência, a fé que vence o mundo, a certeza por meio da palavra, a confiança ao orar, o conhecimento das realidades espirituais. E aí depois ele fala uma coisa bem interessante a respeito do pecado, né? Lá no Evangelho de Mateus, no primeiro encontro, a gente falou a respeito do pecado, quando Jesus é tentado 3 vezes, né? Dos 3 tipos de pecado. E aí aqui João reforça, ele coloca aqui, porque tudo que há no mundo, aí esse mundo aqui entender por coisas mundanas, né? Coisas não de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não precede do Pai, mas do mundo. Então ele fala bastante a respeito do pecado aqui, esses 3 tipos diferentes de pecado. Eu mostrei lá, quem não lembrar pode pegar o PowerPoint do primeiro encontro, a gente fala a respeito do pecado e desses 3 tipos de pecado, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida.
E aí depois na segunda carta João também fala novamente a respeito do amor, né, que se deve ter com o próximo, e o amor para com a verdade, né? Porque Deus é a verdade, nós temos que amar a verdade, temos que buscar a verdade e nos livrar então dos falsos profetas, daqueles que pregam coisas que são diferentes da verdade. E a terceira carta é uma carta bem curtinha, ela é destinada a um problema específico da comunidade da época lá, a respeito de receber um irmão em casa e tal. Acho que ela talvez seja... ter menos coisa para falar dela. E aí, por fim, nós chegamos aqui no livro do Apocalipse, né? O Apocalipse, então, ele é um livro profético, né? É um livro difícil de ler, um livro que traz bastante sinais, bastante símbolos, uma escrita diferente do que a gente está acostumado, né? Principalmente se a gente comparar aqui com Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, né? Traz uma narração bem direta. O Apocalipse não, traz uma narração assim mais... com vários símbolos, e enfim, que não segue uma cronologia correta, não explica exatamente o que está acontecendo. Então, o que vai acabar surgindo desse livro aqui? Vai acabar surgindo muito boato, muita interpretação errada, muita conjectura, e por aí vai. Então, na hora de estudar o livro do Apocalipse, é preciso ter bastante cuidado, tá? Tentar buscar boas fontes e por aí vai. Ele apresenta, então, a visão dos fins dos tempos, né? Ele é narrado como uma visão que João teve. Aí a gente normalmente trata esse João como o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Algumas pessoas acreditam que seja outro João, né? Isso não importa, mas, enfim, algum João da Igreja Católica, né? Escreveu, então, a partir de uma visão que ele teve quando ele estava na ilha de Patmos. Que ele, por pregar o Evangelho, ele foi exilado lá em Patmos, e aí de lá ele teve essas visões, né? E aí Jesus, né, fala para ele escrever isso e enviar ao povo, à igreja dele. Então ele fala muito a respeito desse retorno glorioso de Jesus Cristo, né, do juízo final e por aí vai. Eu trouxe até aqui uma figurinha a respeito da capa de um livro, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Tem muita gente que defende que, como o livro de Daniel também é um livro bastante simbólico, né? É um livro também de revelações, de profecias, e que os símbolos desses dois livros são bastante bem relacionados, que para estudar o livro do Apocalipse você precisa estudar ele junto com o livro de Daniel, tá? Então, eu trouxe aqui um livro, existem vários livros que estudam esses dois livros em paralelo, né? As raízes do Código da Bíblia. O que eu achei interessante nessa capinha desse livro que eu trouxe é o autor dele, Sir Isaac Newton, tá? Então, um autor aí conhecidíssimo de todos nós, né? Das leis de Newton, de várias descobertas que ele teve aí para o cálculo, para a ciência, para a física como um todo. Ele também era um estudioso da Bíblia, apesar dele não ser católico, né? Na época ele morava na Inglaterra, a igreja lá já era outra. Ele não era da igreja católica, mas era um estudioso, teólogo, e inclusive escreveu um livro a respeito da interpretação do Apocalipse. Curiosidade só, achei bem interessante. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos números e dos símbolos que a gente encontra no livro do Apocalipse, né? Novamente aqui eu trago o fato de que os números são muito importantes, né, naquela época, para aquele povo e tal. Então a gente vai ter 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, depois 7 personagens, taças, 7 juízos, coisas novas. Aí a gente vai ter 144 mil salvos, que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. A gente vai ter 1.260 dias, né, que não é exatamente. Se você fizer a conta que um mês tem 30 dias, então dariam 48 meses, que daria então 3 anos e meio. 3 anos e meio, se a gente for pensar em 365 dias, não dá essa quantidade aí, mas se pensar dessa forma que eu falei, seriam 3 dias e meio. 3 dias e meio, metade de 7, né? E aí um ser com 10 chifres, 4 seres viventes, né? Aí esses 4 seres viventes, o homem, a águia, o boi e o leão, que eu já apresentei aqui, que a gente costuma associar esses 4 seres viventes aos 4 evangelhos, né? Enfim, aí vão aparecer vários desses números aí, e eu trouxe até uma curiosidade a respeito do que ele chama de o número da besta, né? O número do demônio, que é o 666. Lembrando que a gente não tem uma referência muito forte dos judeus a respeito do número 6,
mas a gente tem muito a respeito do número 7. Algumas pessoas acreditam que o número 6, na verdade, seria uma tentativa frustrada de chegar ao número 7, né? Então seria uma ideia de imperfeição. Então 3 números 6, um depois do outro, seria uma imperfeição já consagrada, né? 3 tentativas frustradas. O número 3 é sim um número muito importante para a religião. Então o número 666 ele já traria essa ideia da imperfeição. Mas por que ele foi associado nesse livro aqui à besta, né? A gente tem que lembrar também que, assim como no alfabeto romano, né, os números não têm caracteres específicos para os números, né, eles usavam letras para poder designar os números, na língua hebraica também. Eu já até falei a respeito do 14 lá no Evangelho de Mateus, né, que aquele 14 seria a soma das letras do nome Davi, né, que foi um grande rei lá, uma referência para os judeus. Aqui, se a gente pegar o nome do Nero, né, Nero César, que era o imperador, provavelmente na época aqui que esse livro foi escrito, e era um perseguidor ferrenho dos cristãos, né? Tem relatos dele colocar fogo nos cristãos e colocar para os cristãos em chama, iluminar o pátio dele, o jardim dele, porque ele não só queria matar os cristãos, como queria matar através de crueldade, né, do fogo, e mostrar para as outras pessoas a crueldade que ele estava fazendo com os cristãos. E ele também, segundo alguns relatos históricos, o grande incêndio que teve em Roma no reinado dele, no império dele, foi por ele mesmo provocado para que ele pudesse reconstruir Roma. Ele tinha um plano para reconstruir Roma, e aí para justificar essa reconstrução, ele precisou de uma tragédia antes, então ele mesmo teria provocado essa tragédia. E aí ele aproveitou dessa ocasião e colocou a culpa do incêndio nos cristãos para que eles fossem ainda mais perseguidos. E aí, provavelmente por isso, um número que dá para associar a Nero foi utilizado aí como o demônio. Por quê? Não é para a gente demonizar aqui uma pessoa específica, mas porque, de certa forma, o demônio ele aparece em todas aquelas pessoas que estão contra Deus, né? Então, todas as pessoas que estão contra Deus são tentadas pelos demônios, seguem a tentação do demônio, né? Não resistem, elas aceitam a tentação e seguem ao demônio. Então, elas passam a ser, digamos assim, profetas do demônio, não profetas, né? Não sei qual seria exatamente a palavra, mas elas representam o demônio aqui na Terra, as pessoas que seguem as tentações. E aí, nesse caso aqui, foi caracterizado pelo número 666. Vamos falar a respeito, então, das 7 igrejas, né? Então, João, né, o escritor do Apocalipse, ele escreve 7 cartas para as igrejas cristãs da época. E aí essas cartas são endereçadas às 7 cidades da Ásia Menor, região que provavelmente João era provavelmente dessa região ali. Acredita-se que ele morava em Éfeso e tal, antes de ter sido exilado para Patmos. Eu coloquei aí no mapa onde estão essas 7 cidades. Algumas delas, né, como o próprio Éfeso, tem a carta de Paulo aos Efésios. Eu até comentei lá na época que algumas pessoas acreditam que essa carta, na verdade, foi escrita para Laodiceia, que é toda a mesma região ali. Só que nessas cartas do Apocalipse, Jesus, né, quando ele fala às igrejas, ele sempre traz algum tipo de crítica, algum tipo de elogio e várias exortações, né? E especificamente Laodiceia não tem elogio, só tem crítica, as críticas são muito pesadas, então tem gente que acredita que como Laodiceia estava muito mal aí na fita, eles mudaram o destinatário lá falando que era para a igreja de Éfeso. Não sei se isso é verdade não, mas enfim, curiosidade aí. Nessas cartas, então, vai falar muito a respeito do triunfo do Império Romano, da ansiedade pela justiça divina, né, de heresias, de apostasia. Quem não sabe o que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa que é da igreja abandona a fé dela, né, abre mão da fé dela. E aí existem também várias interpretações para essas cartas. Algumas pessoas acreditam que essas cartas são para as igrejas em cada um dos tempos, né? Então a primeira delas, a carta de Éfeso, seria para a igreja no tempo lá de Cristo mesmo, naquele tempo que ela estava sendo escrita. E aí a carta de Esmirna foi para um tempo após a queda do Império Romano, a outra para um tempo posterior. Eu nem sei exatamente quais são os tempos, é mais uma conjectura isso, não tem isso em lugar nenhum assim que você consegue ver claramente, mas é uma interpretação que pode ser dada.
Depois, então, de serem narradas essas 7 cartas, trazendo vários conselhos para as igrejas das cidades ali da Ásia Menor, começa então uma visão a respeito de 7 selos. Vocês vão reparar quando for ler o livro do Apocalipse, que uma coisa vai desencadeando outra, né? Então, parece ter uma grande mensagem, uma grande revelação para ser dita, né? E aí, são 7 selos para que ao final da abertura do 7º selo seja aberto, seja então feita essa revelação. Só que o 7º selo ele desencadeia 7 outras coisas, que desencadeia 7 outras coisas, então vai dando meio que uma ansiedade de se ver essa tal mensagem. E esse sentimento que a gente tem lendo o Apocalipse, ele é exatamente o sentimento que havia na época, né? Na época as pessoas sabiam do retorno de Cristo, esperavam o retorno de Cristo, esperavam que o cristão seria recompensado por seguir a Cristo, por levar uma vida reta, mas o que eles viam era morte, era perseguição, era triunfo do Império Romano. Então eles começaram a ficar ali ansiosos, aflitos, pela tal recompensa. Então esse livro do Apocalipse traz isso também, né? Ele traz a figura de 4 cavalos, né? Então, além dos 4 seres viventes, lá tem esses 4 cavalos também. O cavalo branco, ele é narrado assim como um vencedor, um conquistador, mas todos esses pontos aqui, eles são pontos negativos, né? Então esse vencedor, esse conquistador, na verdade não é uma ideia de vitória do cristão, mas é uma ideia de vitória do imperador, do Império Romano, do Império Babilônico, do Império Macedônico, enfim, esse tipo de conquistador, né? O conquistador que reprime, que maltrata o conquistado. Depois fala a respeito do cavalo vermelho, da guerra, né, que eu não preciso nem falar porque a guerra é uma coisa ruim. O cavalo negro, que seria o cavalo que representa a fome, né, tem uma balança ali que mostraria a escassez, a precisar de ficar medindo tudo e tal. E depois o cavalo amarelo, que representa a morte. Fala a respeito das almas dos mártires debaixo de um altar, né? Então já começa a falar a respeito dos mártires. Nessa época já tinha muito mártir, né? Lembrando que mártir é aquela pessoa que morre pela fé dela, né? Ela morre porque é cristã, porque ela defendeu a igreja cristã, Jesus Cristo até o final, e isso a levou à morte. Depois fala a respeito de um terremoto, do sol escuro, da lua vermelha, dos 144 mil salvos, e aí fala de 7 anjos, né? O 7º selo, ele desencadeia 7 anjos que tocam 7 trombetas, né? Então, essas 7 trombetas, então, a cada uma delas acontece também alguma coisa de ruim, né? Na primeira delas, granizo e fogo misturado com sangue, derramam 1/3 da terra, né? Levam 1/3 da terra, das árvores, das coisas verdes. Depois, 1/3 do mar, 1/3 das criaturas, das embarcações, dos rios, né? Tudo isso vai sendo arrasado. Esse número 1/3, né? Ele aparece sempre, ele dá uma ideia de parte, né? Ou seja, nem tudo acabou, há esperança, né? Mas várias pessoas, várias coisas do mundo vão ser levadas aí à desgraça pelo demônio, né? 1/3 das estrelas e tal. Tem até uma estatística interessante que a gente ouve muito falar quando a gente fala da peste negra. Em alguns lugares fala que 1/3 da população morreu, em alguns lugares fala que até 2/3 da população morreu, mas sempre eles usam esse termo de terço, né? 1/3 ou 2/3 para poder designar. Justamente porque no período da peste negra ela foi muito associada ao Apocalipse. E como o Apocalipse traz muito essa questão do 1/3, 2/3, acabou se utilizando esse número para designar a quantidade de mortos durante a peste negra. O número de mortes esses que são estimados, mas é claro, não teve uma contabilidade tão precisa como a gente tem hoje, por exemplo, com o coronavírus, né? E aí então vai tratar dessas 7 coisas. No final das 7 trombetas, então vai aparecer 7 personagens, né? Então aparece a mulher, que aí fala da mulher revestida do sol, com a lua abaixo dos pés, na cabeça, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher aqui, ela é muito associada a Maria, ela é muito associada à igreja, né? Muito associada ao povo de Deus. Lembrando que, eu até falei isso, né? Em todo o Antigo Testamento é tratado Deus como homem,
e a igreja como a mulher que se casam, né? que tem uma aliança entre eles. Então a mulher acaba representando todo o povo, não só as mulheres, né? Os homens e as mulheres. Né? A figura de uma mulher representa todo o povo de Deus. E aí essa mulher aqui, ela traria essa representação da Eva, da Maria e da igreja como um todo. Eu já vi em alguma época aí falando que dessas divisões a respeito dessa parte, falando que o fim do mundo ia ser hoje, amanhã, tal dia. Acho que teve isso até uns 2 anos atrás, e muito a respeito dessa passagem aqui do Apocalipse. Né? Depois fala de um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, fala do filho da mulher, né, que representaria Jesus Cristo, fala do arcanjo, que seria um líder angelical, da descendência da mulher, representando então a igreja, né, como eu falei, tanto Maria quanto Eva, elas têm essa ideia de ser a mãe, né, os descendentes delas serem a igreja como um todo. Fala da besta do mar e da besta da terra, elas representam ali o poder político e o poder religioso, e aí nesse caso o poder religioso seria o poder religioso também que reprime o povo, né? Não a cabeça da igreja de Jesus Cristo. Depois aparecem 7 taças com chagas malignas, envenenamento da água salgada, da água doce, escuridão, né? Seca de rio, terremoto, tormenta. Então vocês vão reparar o seguinte, o livro do Apocalipse como um todo, ele é sim um livro de esperança. Ele é um livro para trazer o triunfo da igreja, o triunfo de Deus sobre o mal. Porém, ele não é um livro que, à medida que você vai lendo ele, você vai vendo coisas belas, bonitas, né, agradáveis e por aí vai. Ele é um paralelo do que é a vida do cristão, né? Viver a vida do cristão é uma vida que tem sim um final feliz, né? Tem sim um encontro com Deus ao fim, mas que é uma vida cheia de dificuldades, cheia de provações, né? De morrer para o mundo, para o pecado, abrir mão de muita coisa. Então, da mesma forma, vai ser o livro do Apocalipse. Ele vai mostrar uma série de coisas desanimadoras primeiro, né? Então, coloquei aqui uma quantidade gigantesca de sinais, de trombetas, de chagas, enfim, de desastres, para que no final haja então essa mensagem de esperança, o encontro com Deus, né, e a salvação daqueles que resistiram, daqueles que não cederam à tentação. Aqui eu acabei pulando um pouco, fala muito a respeito do anticristo também, né, que seria essa ideia de líderes que levam pessoas para o caminho contrário ao caminho de Cristo, né? Então, Cristo é o líder que leva as pessoas para Deus e o anticristo é um líder, né? Ou são líderes que levam pessoas para longe de Deus, né? E aí o livro do Apocalipse também vai falar muito a respeito do poder dos anticristos, né? O anticristo como uma figura super poderosa, que aí, igual eu falei, ele é tratado aqui muito como Nero, né? Feito uma associação dele como Nero, que representa um anticristo, né? Mas acredita-se que foram vários. Uma discussão interessante a respeito do livro do Apocalipse é a respeito de quando, o que ele narra, né? Quando aconteceu o que está sendo narrado, ou quando acontecerá. E não se tem, igual eu falei, é um livro de bastante difícil interpretação, não se tem uma resposta certa, mas a princípio ele vale para coisas do passado, para coisas do presente e para coisas do futuro. Ou seja, o livro do Apocalipse seria uma espécie de livro atemporal. Ele narra fatos, digamos assim, da segunda vinda de Cristo, mas ele narra coisas que estariam acontecendo hoje também, ou que já aconteceram no passado. Isso é bem interessante. O tempo, desde a vinda de Cristo até o fim dos tempos, é como se fosse um tempo só. É o tempo da igreja, é o tempo onde a gente aguarda a vinda de Cristo e é onde está acontecendo esses fatos narrados no Apocalipse, narrados simbolicamente no Apocalipse. Então, coloquei até um ponto aqui no slide, né? Ele não traz a teologia da prosperidade, né? Ele mostra as tribulações, ele mostra que a gente tem que ser forte porque seguir a Cristo não vai ser essa maravilha toda, vai ser uma coisa bem difícil. A maravilha vai estar no final, mas haverá dificuldades, a gente não pode fugir dessas dificuldades, né? E aí prevalece então a vitória triunfante ao final, dando força para o cristão. Fazendo um fechamento aqui então, a gente tem
o Novo Testamento, né, fechando uma Bíblia inteira. Né? Esse livro do Apocalipse, então, ele é o último livro da Bíblia. E aí a gente pode entender que a gente teve um Antigo Testamento que preparou o povo judeu para a vinda de Cristo. Depois a gente teve os evangelhos, né? A gente tem lá os evangelhos que narra a vida de Cristo, né? Apresenta para a gente quem foi Cristo. Na sequência, a gente vai ter várias cartas que interpretam o que significou essa vinda de Cristo e dão para a gente como a gente deve viver uma vida em Cristo. E aí no final a gente tem o livro do Apocalipse que faz a consumação, né, o fim dos tempos, o encontro definitivo com Deus. Fechando então essa história, né? A Bíblia como um todo ela é uma história fechada, ela é uma teologia completa, né? Onde tem a Santíssima Trindade como centro, né? Deus, que faz ali o antigo e a nova aliança. Jesus Cristo seria o personagem principal, né? Porque ele é um personagem direto, né? É dele que se narra as coisas. E o Espírito Santo também, que constituem aí os três juntos a Santíssima Trindade. Então é isso. Espero que vocês que acompanharam todos os encontros, né, os 7 encontros nossos a respeito do Novo Testamento, consigam, com esse estudo que a gente propôs aqui, consigam ter um entendimento melhor a respeito do Novo Testamento. A gente não esgota, obviamente, esse assunto, porque é um assunto bastante grande, bastante completo, mas espero que já seja o suficiente para a gente poder dar prosseguimento aos nossa preparação para a Crisma, e vocês já tenham uma base tanto para entender quando a gente for estudar o Antigo Testamento, quando a gente for estudar os sacramentos, quando a gente for estudar, né, as verdades de fé da igreja, a gente já tem uma base de Novo Testamento suficiente para entender isso. E também, né, o principal, que eu acho que talvez seja até o mais importante, é a gente ter uma base boa o suficiente para a gente poder ler a Bíblia. Porque como os livros da Bíblia são todos correlacionados, quando eu vou começar a ler ela, eu vou começar do primeiro sem saber da existência dos outros, eu não consigo aproveitar tão bem aquele livro que eu estou lendo. Então aqui vocês já tiveram uma ideia do Novo Testamento como um todo. Quando vocês forem ler um livro específico ou alguma coisa específica, talvez vocês consigam entender um pouco melhor o contexto que ele foi escrito, a mensagem que ele quer passar e como que ele se relaciona com os outros livros. Esta era a minha ideia aqui, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? E aí, na sequência, depois nós vamos continuar aí com o Antigo Testamento e com os outros assuntos, conforme o cronograma que eu já passei. Pessoal, é isto. Muito obrigado por terem chegado até o final do vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se, compartilhem e aperte no sininho aqui embaixo. Beijo, Deus ama todos vocês.